nossas reflexões em 2 Coríntios com a série Graça para Todos, hoje nós vamos considerar o capítulo 1, dos versículos 3 a 11, Graça em meio às tribulações. Logo após a saudação, Paulo louva a Deus pelo consolo nas aflições e pela libertação dessas aflições. Ele passa da saudação para a exaltação a Deus, enfatizando a pessoa e a obra de Deus em nosso favor. Assim, com essas palavras, Paulo expressa diante de Deus algo importante que quer transmitir aos seus leitores. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Versículos 3 e 4. Nós vamos ver como o consolo que vem por meio da obra completa de Cristo, seu sofrimento, sua morte e a sua ressurreição, expondo claramente como a graça está disponível para todos, perpassa toda a carta de Paulo. A palavra bendito era uma forma judaica de louvor a Deus, reconhecendo como fonte de todas as bênçãos. Expressa a ideia de falar bem, de engrandecer, de exaltar. É a expressão da mais alta reverência. E Paulo louva a Deus dessa forma porque para ele a misericórdia não é um conceito intelectual, mas corresponde ao modo de Deus agir para com ele e para com toda a humanidade. Referindo-se à sua conversão, escrevendo para Timóteo, Paulo afirma: eu alcancei misericórdia. E Deus não é apenas um Deus misericordioso, Ele é o Pai das misericórdias, a fonte inesgotável de toda a misericórdia. Falar da misericórdia na Bíblia é um convite para nós fixarmos o nosso olhar no modo de agir de Deus para conosco, a fim de que nós também sejamos misericordiosos, como o Pai é misericordioso. Então Paulo reconhece Deus como Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, de todo conforto, e louva a Deus dessa forma porque conhece pessoalmente a misericórdia e também porque ele conhece os sofrimentos. Paulo passou por tribulações. Ao bendizer a Deus, Paulo afirma que Deus nos consola em todas as nossas tribulações, ou seja, nos conforta em todos os nossos problemas. Ele está ao nosso lado quando nós passamos por momentos difíceis. A palavra tribulação, ela traz a ideia de um peso esmagador. E em grego comum, ela descreve sempre uma pressão física real à pessoa. Quando, de acordo com uma antiga lei inglesa, eram colocadas pesadas cargas sobre o peito daquelas pessoas que obstinadamente se negavam a confessar seus crimes e eles eram pressionados e esmagados até que morriam, estava se fazendo literalmente o que significa essa palavra aflições. E quais foram então as tribulações pelas quais Paulo passou? Ele não as menciona detalhadamente, apenas escreve que foram muito além da capacidade deles de suportar, a ponto de perderem a esperança da própria vida. Note que nesses versículos de 3 a 11, nós vemos como duas colunas paralelas ligadas pela presença de Deus por sua graça. De um lado, a gente teria as tribulações e de outro, os resultados dessas tribulações ligados pela graça. No mundo, nós passamos por aflições, mas essas aflições, elas podem produzir alguns resultados em nossas vidas quando nós caminhamos com Deus, que é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Nós vamos considerar 3 resultados desse caminhar com Deus em meio às tribulações. Lembrando que as tribulações por si só, elas não produzem bons resultados na nossa vida. Porque há um ditado que diz que o mesmo fogo que derrete a cera, ele endurece o barro. Então, o primeiro resultado de caminhar com Deus em meio às tribulações é nós somos consolados por Deus. Deus trabalha em nós, a sua graça nos alcança.
Tudo começa com Deus. A graça nos alcança e Paulo destaca que uma das formas disso se concretizar nas nossas vidas é o consolo que nós recebemos. A consolação de Deus, na verdade, é uma pessoa, é o próprio Cristo. Por isso, nós não estamos sozinhos para enfrentar as provas. E o consolo de Deus chega a nós então. Nesses versículos, nós vemos o substantivo consolação e o verbo consolar se repetindo 9 vezes. Essa palavra no Novo Testamento sempre significa muito mais do que uma compaixão que alivia. Ela remete à capacitação para enfrentar quaisquer circunstâncias. Significa um encorajamento, traz a ideia de ficar ao lado de uma pessoa para encorajá-la enquanto ela estiver suportando pesadas provas. E o Espírito Santo é esse consolador, é o paráclito. É a mesma palavra usada aqui para conforto, para consolo. A palavra paracleses, ela não implica que Deus nos livra de todo desconforto, mas nos dá as ferramentas, o treinamento, a orientação para nós suportarmos vitoriosamente os problemas. A consolação de Deus não é uma questão de apenas superarmos um sofrimento, mas de aceitarmos passar por ele, de sermos consolados, confortados enquanto estamos no meio do sofrimento. Não é aprender a passar por cima, a dar a volta, a superar, mas aceitar, participar do sofrimento até o seu fim, confiantes em Deus, mesmo sem saber para onde toda essa situação de sofrimento pode nos levar. Até porque nós sabemos que há pessoas que experimentam sofrimentos por um tempo longo, pode ser por nossa própria experiência ou de observar na vida de outras pessoas. Há pessoas que vivem, por exemplo, em campos de guerra, campos de concentração, países que estão vivenciando guerras, ou pessoas com doenças crônicas, sofrimentos longos. Então, assim, a consolação, ela pode até assumir a forma de um livramento da aflição, mas ela também é o encorajamento na aflição, durante a aflição, o encorajamento que nos capacita a persistir. Paulo escreve que os sofrimentos transbordam, mas transbordam também as consolações por meio de Cristo. E como então nós podemos ser consolados? Nós vamos pensar em algumas formas pelas quais as consolações de Deus nos alcançam. A primeira que eu penso, e certamente você já experimentou na sua vida, é a presença de Deus conosco. No Salmo 23, que é tão precioso para nós, Davi afirma: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Note que aqui a vara e o cajado nos consolam. Não fala de disciplina, como muitas vezes nós pensamos, mas de consolo. Tu estás comigo. A presença do pastor. O Espírito Santo é o Deus Consolador. Uma outra maneira de experimentarmos o consolo de Deus é a palavra de Deus. Escrevendo aos Romanos, Paulo afirma que tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Por isso é tão importante nós investirmos tempo para meditar na palavra de Deus. A comunhão com os irmãos também nos consola. Nessa carta mesmo, Paulo, escrevendo sobre suas aflições, ele diz: Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. A presença de um irmão foi a fonte de consolo de Deus para Paulo. As consolações de Deus sempre nos alcançam. Deus usa várias maneiras de dispensar sua graça para nós. E além dessas maneiras mencionadas, certamente você deve estar se lembrando de algumas situações em que foi consolado. Estava claro para Paulo que Deus não nos livra do sofrimento. O sofrimento faz parte da vida de todos, mas Deus nos livra no sofrimento. E Paulo expressa essa convicção com essa linda oração bendizendo a Deus. A consolação que nós recebemos de Deus, de diversas formas, ela nos fortalece e nos dá paciência para suportarmos os sofrimentos, conforme Paulo escreve no versículo 6.
Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. A resposta ao sofrimento, por causa da graça que nos alcança e nos consola, é a paciência. A palavra grega para paciência não significa uma aceitação simples e resignada dos problemas e das provas. Significa triunfo e vitória. E assim, sendo consolados e respondendo com paciência, Paulo prossegue. Para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. E assim, nós vemos o segundo resultado do caminhar com Deus em meio às tribulações. Nós consolamos os que passam por tribulações. Deus trabalha agora por meio de nós. Nós nos tornamos um canal da graça. É uma grande bênção poder ser usado por Deus para consolar alguém que está atravessando aflições. Paulo destaca que as coisas que lhe ocorreram e o consolo que ele recebeu o fizeram capaz de ser fonte de consolação para outros. Nós não somos um reservatório, mas nós somos um canal da consolação divina. Nós somos consolados para sermos consoladores. Quem foi alvo da graça torna-se um canal dessa mesma graça. Assim como o sofrimento transborda, a consolação também transborda. É algo que não cabe somente dentro de nós, não pode ser contido. E como então nós podemos nos consolar mutuamente? Uma forma seria nós nos ajudarmos mutuamente em oração. Paulo escreve: nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Uma outra forma é sendo presentes, estando ao lado uns dos outros. Paulo também escreveu: alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Uma outra forma seria compartilhar os nossos bens materiais para suprir as necessidades dos outros. Escrevendo aos Filipenses, Paulo menciona que aquela igreja havia sido a única que o havia ajudado enquanto ele estava em Tessalônica. Imagine o conforto que é receber o suprimento material quando se está passando por uma necessidade, por uma dificuldade. Imagine o consolo dos missionários nos campos, longe da sua terra, longe da sua família, recebendo o suprimento necessário. Outra forma de sermos consolo uns para os outros seria no culto coletivo. Orientando a igreja de Corinto sobre o que fazer enquanto estivessem reunidos, Paulo escreve que um dos objetivos seria para todos aprenderem e serem consolados. Especialmente no culto da ceia, quando nós temos a oportunidade de ouvir vários testemunhos e de dividir os nossos fardos e as nossas alegrias. Assim, as consolações de Deus transbordam em nós para nós nos consolarmos mutuamente. A graça recebida resulta em graça compartilhada, é graça para todos. E ao passarmos por esse processo de sermos consolados e de nos consolarmos mutuamente, de recebermos a graça e sermos o canal dessa graça, nós vemos o terceiro resultado de caminharmos com Deus quando estamos passando por sofrimento. Nós somos levados a confiar mais em Deus. Nós somos levados a viver pela graça, a viver na e pela graça e da graça. Paulo percebeu que aquela experiência pela qual ele tinha passado na província da Ásia havia lhe sido muito útil. Ela o havia levado a Deus, tinha lhe demonstrado sua dependência absoluta dele. É muito interessante a gente notar que não há nenhuma informação detalhada a respeito dessa terrível experiência pela qual Paulo passou. Aconteceu algo a ele quase impossível de suportar. Ele esteve num perigo tal que ele pensou ter chegado à sua última hora e que ele não poderia escapar. Entretanto,
Além dessa referência de passagem e outras parecidas com essa nesta mesma carta, não é relatado o que aconteceu. Parece-me que quem realmente sofre e caminha com Deus não fala muito a respeito do seu sofrimento, fala do que aprendeu nessa caminhada em meio ao sofrimento. Paulo não exibia seus sofrimentos como se fossem troféus, mas ele bendizia a Deus. Ele reconhecia o que Deus havia feito por ele através do sofrimento, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Nele temos depositado a nossa esperança. O perigo dos tempos de calmaria é que a calmaria, ela encoraja a falsa independência. Faz-nos pensar que nós estamos capacitados a nos dirigir sozinhos. Dizem que para cada oração que se eleva a Deus nos dias de prosperidade, 10.000 são feitas na adversidade. Paulo teve uma nova visão de Deus ao passar por essas tribulações. Ele viu Deus como Deus que ressuscita os mortos. Ele aprendeu que estava seguro nesse Deus. Nós sabemos, então, que as tribulações fazem parte da vida de todos nós, mas é possível nós não desperdiçarmos as tribulações. Andando com Deus, desfrutando da sua presença, tendo comunhão com Ele, nós podemos ser consolados, nós podemos consolar uns aos outros e nós podemos ter uma nova visão de quem Deus é. Nós recebemos graça, nós somos canal da graça e nós conhecemos mais o Deus de toda graça, nos relacionando com Ele. É importante a gente notar que o nosso Deus é o Deus de toda a consolação. Não há limites. Isso nos garante paz a despeito de quaisquer circunstâncias. Nós não estamos sozinhos para enfrentar as provas e exercitar a paciência. O consolo de Deus chega a nós. Nele temos depositado a nossa esperança, escreve Paulo. Que seja essa também a nossa